Festa da Misericórdia. No mundo todo, o domingo seguinte à Páscoa é dedicado à Divina Misericórdia. A festa litúrgica foi instituída por João Paulo II, Papa que canonizou Santa Faustina, a quem foi revelada a devoção. Canção nova, A Casa da Misericórdia. Você vai conhecer o porquê deste título cada vez mais difundido. Jesus, eu corri, Vamos contar também a história do terço e da Festa da Misericórdia na comunidade fundada por Monsenhor Jonas Abib. O repórter Canção Nova conversou com algumas das pessoas que ajudaram a propagar essa espiritualidade. A Festa da Divina Misericórdia foi uma das marcas do pontificado do agora São João Paulo II e pode ser considerada como um dos legados deixado por ele a partir das revelações de Jesus a Santa Faustina Kowalska, freira polonesa canonizada pelo próprio Papa polonês. A primeira vez que Jesus apareceu a Santa Faustina foi em 1931. A partir daí, sob orientação espiritual, ela escreveu sua história que rendeu 6 cadernos, de onde nasceu o Diário de Santa Faustina, o Terço da Misericórdia e a Devoção à Divina Misericórdia. Um dos pedidos do próprio Cristo era que a devoção passasse a fazer parte do calendário da Igreja. Desejo que a Festa da Misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente os pecadores. Neste dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo todo um mar de graças sobre as almas que se aproximam da fonte da minha misericórdia. A alma que se confessar e comungar alcançará o perdão das culpas e das penas. Nesse dia estão abertas todas as portas divinas pelas quais fluem as graças. Que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim, ainda que seus pecados sejam como o escarlate. O Terço da Divina Misericórdia, rezado às 3 horas da tarde, hora da paixão de Jesus como conhecemos, foi ensinado a Faustina a partir de uma visão. Aqueles que acompanharam a missão do Apóstolo da Misericórdia têm muito a testemunhar a respeito dessa ação divina. São João Paulo II, até mesmo antes de se tornar sacerdote, já tinha uma ligação com a Divina Misericórdia, característica presente em todo o seu pontificado. O Sumo Pontífice mergulhou a Igreja e o mundo no coração misericordioso de Jesus. Todo o caminho que João Paulo II fez foi um caminho puro de misericórdia de Deus ativa na vida daquele homem. Quando ele dizia sempre, era uma frase que sempre saía da sua boca, não tenham medo. Esse não tenham medo é, confie na misericórdia de Deus. Ele está conosco, ele caminha conosco. E essa misericórdia de Deus que ele viveu, ele quis que também os fiéis católicos vivessem. É por isso ele proclamou, escreveu, falou, abraçou as pessoas em nome da misericórdia de Deus. Isso mudou a face de algumas atitudes do pontificado, como mudou também a face da Igreja. João Paulo II beatificou e canonizou Faustina e decretou a instituição da Festa da Divina Misericórdia em abril do ano 2000 para ser celebrada sempre no segundo domingo da Páscoa. Oportunidade para se fazer uma experiência profunda com a misericórdia de Deus. Nas anotações de Santa Faustina estava a profecia do pontificado de João Paulo II, onde Jesus revelava que das terras polonesas sairia a luz da preparação de sua volta. A unidade espiritual de São João Paulo II e Santa Faustina fez deles apóstolos da misericórdia e abriu um novo tempo na história da Igreja. Eu diria que o tempo do pontificado de João Paulo II e a sua relação com Santa Faustina, ter querido que a Igreja inteira vivesse aquele domingo em Naubis, que é o segundo domingo da Páscoa, como o Domingo da Divina Misericórdia, não é nada mais, nada menos do que um período em que João Paulo II, na Igreja, a partir da sua relação espiritual, do seu encontro espiritual com Santa Faustina, ele realçou. É como se ele tivesse jogado ainda mais para cima esse tempo de olhar para Deus como o Pai das Misericórdias.
como um tempo de olhar para Deus, como aquele que quer que nós nos convertamos para poder alcançar o céu. É a expressão daquele novo tempo inaugurado por Jesus por ocasião de sua paixão e também da sua ressurreição. Apóstolo significa enviado, mas não apenas aquele que envia uma mensagem, mas aquele que representa aquele que enviou a mensagem. E no caso aqui, o próprio Jesus misericordioso que expressa a sua misericórdia para o mundo na pessoa dos dois. No domingo da Divina Misericórdia de 2014, o Papa Francisco canonizou João Paulo II, o apóstolo da misericórdia. Naquele domingo, Francisco afirmou: o novo santo polonês teve a coragem de olhar para as feridas de Jesus, tocar suas mãos chagadas e o lado traspassado. Viu Jesus em cada pessoa sofredora, olhou e amou. De sua contemplação cheia de esperança viva e de alegria indescritível e gloriosa, restituiu ao mundo e à Igreja os dons recebidos de Deus. A esperança que já havia sido contemplada pelo Papa anterior, o Papa Bento XVI, na Espe Salve, que nos liga ao alto, nos liga a Deus. Essa é a esperança teologal. A esperança teologal nos ajuda a não pararmos tanto nas esperanças deste mundo apenas, mas olharmos para Deus, olharmos para o Deus que olha para cada um de nós. Devoto da Divina Misericórdia, Francisco determinou no ano seguinte que a Igreja celebrasse o Jubileu Extraordinário da Misericórdia. O Ano Santo não foi reduzido a um tempo na vida da Igreja e torna visível e palpável ainda hoje a verdade profunda do Evangelho. Tudo se revela na misericórdia, tudo se compraz no amor misericordioso do Pai. Toda a história da humanidade é tempo de misericórdia. Foi tempo e será tempo para a ação da misericórdia de Deus. Quanto mais hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, tempos muito difíceis, em que nós encontramos, em que a perseguição aos cristãos continua forte, em que o problema da miséria no mundo continua muito presente, em que os poderosos, como dizia Jesus, dominam e sufocam os seus cidadãos, a misericórdia de Deus vem em socorro da condição humana frágil, não só humana e materialmente falando, mas da condição humana frágil, inclusive na alma e no espírito. De acordo com o pontífice, Deus nunca se cansa de perdoar. Nós é que por vezes nos cansamos de pedir perdão. A porta da Divina Misericórdia mostrou ao mundo que não há obstáculos para experimentar o amor de Deus. Como fruto do Ano Santo, viver a presença misericordiosa de Deus se tornou um compromisso e um estilo de vida permanente na Igreja. O Papa Francisco tem falado tanto que é preciso se aproximar do sacramento da reconciliação, pedir perdão a Deus, voltar-se para Deus. Para o Papa Francisco, o sacramento da misericórdia, o sacramento da reconciliação é o sacramento da misericórdia de Deus em ação, agindo ali na alma, no mais profundo da pessoa. A misericórdia de Deus é para todos os que têm desejo profundo de conversão. A misericórdia de Deus é para todos aqueles que desejam profundamente mudar de vida. A misericórdia de Deus não nos humilha, mas também não é algo que devemos nos orgulhar, porque não é algo que nós merecemos. Nós recebemos de Deus misericórdia e assim nós queremos caminhar neste mundo, caminhar em salvação, é caminhar no projeto salvífico de Deus. Olhar para a misericórdia é olhar para a salvação e olhar para Deus, é querer fazer a vontade dele. O Domingo da Misericórdia não é um dia como outro qualquer. É um dia de intimidade, de buscar perdão e proteção, de perdoar e ser cuidado por Deus. Mas o caminho até a graça esbarra nas tribulações. Na misericórdia de Deus, cada dia é o bastante para ter novas histórias para contar. A misericórdia de Deus que se faz presente na força interior que nós vamos ganhando, mas também quando nós vamos ao encontro uns dos outros, como irmãos, como portadores dessa misericórdia divina. Quantos gestos de solidariedade de pessoas que se colocaram como voluntários, quantos gestos de solidariedade de comunidades, de paróquias, dioceses que foram ao encontro dos mais necessitados, que estão indo ao encontro dos mais necessitados, quantos sacerdotes têm aberto, mesmo diante de todas as limitações, aberto suas igrejas, ido ao encontro dos enfermos e até deram as suas próprias vidas para salvar a alma de tantos. Os traços da misericórdia de Deus está na conscientização de que nós, como igreja, nós somos um corpo. Somos um corpo quando nos alegramos, somos um corpo quando choramos,
Somos um corpo quando celebramos e rezamos juntos, mas somos corpo também quando nós rezamos separados. Quando eu rezo na minha casa, quando eu sei que tem gente que está rezando na casa dela, porque está impossibilitado de se reunir, mas não deixamos de ser corpo. Não deixamos de contemplar a presença misericordiosa de Deus que nos fez corpo, que nos fez irmãos, que nos fez igreja. E nós podemos contar uns com os outros. Canção Nova, a Casa da Misericórdia. Esse é o tema do nosso próximo bloco. Continue com a gente. Com a missão de preparar um povo bem disposto para a vinda de Jesus, a comunidade Canção Nova evangeliza pelos meios de comunicação. Não é à toa que, diante de tantas vidas transformadas, que a Canção Nova recebeu outro nome, a Casa da Misericórdia. Um santuário construído para acolher todos aqueles que o Senhor atrair e para que, através dos diversos meios, toque na ilimitada bondade do coração de um Pai misericordioso. Um mistério insondável que a cada dia atrai mais e mais. Pessoas que por vezes estão cansadas, aflitas, desesperançadas. Eu tive um câncer de mama maligno, né? E que me deixou assim um pouco desestabilizada, né? Eu vinha em oração há muito tempo com minha filha. Ela vinha tentando engravidar há 5 anos e não conseguia. Tinha ovo policício e não conseguia ficar grávida. E o sonho dela era de ser mãe. E eu sempre em oração. Ela ficou grávida, ficou no 4º mês, eu fazia ultrassom para descobrir o sexo do bebê e descobriu que o coraçãozinho não estava mais batendo. Ela tinha tido um aborto espontâneo. Testemunhos que, embora de pessoas diferentes, trazem algo em comum: a experiência feita com o amor misericordioso do Pai. Ficamos curiosos de saber da Canção Nova. E quando foi em 2002, tivemos a primeira oportunidade de ir até Cachoeira Paulista, experimentar a graça que é pisar naquele território eucarístico. E chegando lá, foi sensacional, porque a gente foi no encontro PHN. Eu nunca tinha visto aquela multidão de católicos rezar daquele jeito, né? Orar daquele jeito, aquela alegria, jovens, né? De todos os cantos do Brasil, e a gente vivenciou aquele momento fabuloso na nossa vida, que foi um momento onde, já na acolhida, a gente já ficou surpreso. Corações que clamam, pedem, elevam ao Pai misericordioso as preces dos que se abandonam em seu amor. São muitos os pedidos que chegam diariamente à comunidade Canção Nova. Orações elevadas aos céus. Pedidos, agradecimentos. Estamos aqui no Cruzeiro, um dos pontos principais da Chácara de Santa Cruz, sede da comunidade Canção Nova, que atrai todos os anos a milhares de peregrinos, pessoas que vêm aqui sedentas de Deus, encontrar-se com a própria misericórdia. Misericórdia que alcança essas pessoas em diversos lugares, sejam em suas casas, sejam nas casas de missões que a Canção Nova tem espalhadas no Brasil e além do Brasil, ou aqui mesmo neste lugar. É a mão misericordiosa do Pai que vai até as pessoas. E para falar um pouco sobre isso, nós vamos fazer um trajeto aqui neste Caminho da Misericórdia, conversando com o Padre Helenildo. Ele que atende a diversas pessoas e que pode dizer, através dos seus relatos, através da sua própria experiência, como que é acompanhar, como que é atender e ver tão de perto essa misericórdia que vai ao encontro das pessoas. Padre Helenildo, no documento Canção Nova, Casa da Misericórdia, há um destaque para a seguinte passagem bíblica: os meus olhos estarão abertos e ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Pois agora escolhi e santifiquei esta casa dedicada a meu nome para sempre.
O Senhor reconhece a Canção Nova desta forma, como essa casa de misericórdia? Primeiramente, esta é uma profecia. E a profecia, ela é possível ser comprovada se é de Deus ou não, a partir dela ser colocada em prática. E olhando para tantos milagres que acontecem, têm acontecido neste território eucarístico, aqui na Chácara da Santa Cruz, de modo especial no Santuário do Pai das Misericórdias, é possível comprovar, eu faço até questão de usar essa expressão, comprovar. De modo geral, essa palavra é usada no âmbito científico, mas eu uso aqui para dizer assim, que por meio dos milagres, dos prodígios, milagres de conversão, milagre físico de pessoas que chegam aqui com alguma doença e voltam para suas casas curadas, eu posso dizer que essa profecia ela é real, que os olhos do Senhor de fato estão sobre esse lugar. Ao escrever o documento da comunidade, entramos no tempo da Divina Misericórdia, o Monsenhor Jonas afirmou que havia uma certeza de que não só seria construído um santuário grande e acolhedor, mas que via a vontade de Deus para além de tudo isso. Aqui que está a grandeza nesse sentido do cumprimento da profecia, que o santuário ele é nesse sentido muito mais, e aqui faço questão de frisar, muito mais do que o templo em si, que é belo, é magnífico. Você que já esteve aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, pôde contemplar a beleza do templo construído, toda a sua arquitetura, que tem ali a mão de Deus que paira sobre todos. Tem um belo mosaico do Pai das Misericórdias, que é o Pai acolhendo o Filho que se faz presente, o Filho que vem ao encontro ali do Pai, mesmo depois de ter andado por tantos caminhos, e é acolhido novamente. Porém, compreendendo que o santuário ele é muito além. O santuário é aqui onde nós estamos, no caminho da misericórdia. O santuário são nossas casas de missão, espalhadas tanto no Brasil como além do Brasil. E esta é uma graça imensa de dizer que a misericórdia ela não tem limite. Ela não se limita nem ao tempo, nem ao espaço. Esse mistério comporta dimensões ilimitadas da misericórdia do Pai encontrada na Canção Nova. Segundo Monsenhor Jonas Habib, fundador da comunidade, é vontade de Deus que todos os lugares que comportam esse carisma sejam um grande santuário da Divina Misericórdia. Essa graça foi vivida e testemunhada por Gisele. Não é só o físico Canção Nova, né? Canção Nova eu falo que é uma coisa intangível, que vai além de uma igreja construída, né? De um santuário do Pai das Misericórdias. É além, vai muito além isso. E foi tudo aqui na televisão, eu tocando na televisão, ali na imagem do Santíssimo, pedindo a cura, pedindo a graça para que tudo fosse resolvido, em oração no terço da misericórdia, de joelhos dobrados, pedindo a Deus, e foi Deus, o Pai misericordioso foi colocando tudo na nossa vida com muita tranquilidade. Segundo o fundador da comunidade Canção Nova, o território ocupado tanto em Cachoeira Paulista como em qualquer outra frente de missão tem também a missão de exercer a sua misericórdia e aí espalhá-la até os confins da terra. Não é à toa que este santuário, o Pai das Misericórdias, tem atraído a tantas pessoas. O Monsenhor Jonas Habib entendeu que Deus queria que a Canção Nova fosse a casa da misericórdia para todos os necessitados. Segundo o Monsenhor Jonas Habib, enquanto toda a comunidade experimentar a misericórdia, ela será formada pelo Senhor, para ter os mesmos sentimentos do seu coração misericordioso e acolher todos aqueles que o Senhor atrair. Desculpe a expressão, por mais burrada que você tenha feito nessa vida, o Pai não decepcionou-se com você. Então, volte e pegue pela mão. E se preciso, pegue pelo pescoço para trazer a pessoa que você disse que está longe dele e traga para o Pai.
Claro, você não vai pegar pelo pescoço, talvez não possa pegar nem mesmo pela mão, mas você pode pegar pela oração. Pela oração, pegue essa pessoa e traga diariamente, traga hoje, traga amanhã, traga depois, essa pessoa de volta para a casa do Pai. Tenha certeza, o Pai vai atrair, vai atrair, vai atrair. Eu faço questão de destacar essa palavra que você disse, atrai. Hoje, no cenário que nós estamos de mundo, tudo é marketing. Marketing, às vezes, numa imagem, num card que é feito, ou qualquer outra realidade. O marketing, ele leva as pessoas a serem atraídas pela beleza da arte. Pode ser a arte de um vídeo, a arte de uma imagem, de um áudio, e assim tantas outras realidades. Mas o que eu percebo no Santuário do Pai das Misericórdias, ele tem uma diferença. Nós não trabalhamos tanto com a arte, com o marketing, nesse sentido das pessoas serem atraídas por essa beleza. Não é essa beleza externa, a beleza que as pessoas são atraídas para o santuário é por meio da própria misericórdia. E eu faço questão de descrever um fato para você entender bem o que eu vos digo agora. Teve um dos dias que eu estava celebrando a Eucaristia, e no término da Eucaristia, uma pessoa me procurou que queria se confessar. E ali eu pude confessar, era um jovem, e ele descreveu para mim: Padre, eu ia passando na Dutra, que o santuário aqui está na rodovia que liga Rio com São Paulo. E eu senti o desejo de entrar. Eu tinha visto falar na Canção Nova, tinha visto falar do santuário, mas no que eu fui passando, Padre, eu senti atraído para entrar. E esse jovem entrou na cidade, chegou até o santuário, e esse jovem ali foi tomado por uma contrição do coração, foi tomado por o encontro de fato com o Pai misericordioso. Tanto é que foi motivado a buscar a confissão. E foi uma das confissões mais belas que eu já atendi. Para Marisa, essa misericórdia que alcançou todos os que são atraídos à Canção Nova se revela num desejo de vida nova. Nós éramos roqueiros, né? A vida nossa era beber e usar droga e ficar no rock and roll. E de repente nós chegamos num local onde tinha milhares de jovens sem beber, sem fumar, sem usar droga nenhuma e numa alegria que nos contagiava. Então nós começamos a, de fato, querer viver aquilo naquele lugar. E eu vim, né, de uma infância muito conturbada, muito difícil, e naquela época eu ainda me encontrava com muitos traumas, muitos ódios, muita tristeza, né, porque eu vim de uma infância difícil, de abuso, e aonde o tempo inteiro eu me escondia, eu não me sentia mulher, né, eu andava como homem, me postava como homem, vestia cueca. Então, quando eu chego naquele lugar onde as pessoas rezam, onde as pessoas oram, onde as pessoas abraçam a outra como se já conhecesse, e tudo aquilo para nós foi muito novo. Ainda no documento Entramos no Tempo da Divina Misericórdia, a obra será de Deus. Todos verão que a sua história de vida é uma história de misericórdia e que se derramará a todos como testemunha do que Deus pode realizar. Eu lembro que o Ednilson falou assim, que nós não iríamos porque a gente não tinha condição financeira. E eu falei com ele assim, ó, meu Deus e o teu Deus é dono do ouro e da prata. E ele vai levar a gente nesse encontro, vai providenciar. E eu falei aquilo ali, não deu 5 minutos, o telefone toca. Na hora que o telefone toca, essa Rosa falando, convidando a gente para levar um especial. A gente conduziu um especial porque o marido dela podia ir. E aí nós fomos e lá foi o momento impactante nesse encontro. Foi o encontro da nossa vida, né? Que veio a cura da Marisa, a minha cura, a cura da nossa sexualidade. Eu cheguei nesse encontro de casais, onde o Padre Leão ensinava a beijar, onde ele falava da questão sexual, da roupa íntima, né, da esposa, do esposo. E eu toda hominho, né, vestia cueca, brigava muito, não queria me relacionar, ninguém podia tocar em mim, toda traumatizada.
E o Ednilson foi conversar com o Padre Léo, falar, né, dessa dificuldade que eu me encontrava. Aí o Padre Léo pegou, deu um abraço no Ednilson e falou com ele. Ele falou assim, vou te ensinar um remédio, que antes de tudo isso, né, várias vezes nós vimos a Graça conversar com o Padre Léo, e ele sabia um pouco da nossa história, e eu falei com ele assim, padre, não dá mais, essa mulher é difícil demais. Aí ele disse, olha, eu vou te ensinar um remédio, você vai dar, ela não vai precisar mais de psicólogo, sexólogo, porque ela tinha passado por psicólogo, por sexólogo, um monte de trem. E aí ele foi e deu esse abraço, né, e colocou minha cabecinha no peito dele, e falou assim, dá nela um abraço de pai. Todos os dias, você tira 1 minuto, 30 segundos, antes de sair da campanha, ela aqui no seu peito, porque ela precisa do abraço de pai. E aí foi isso que aconteceu, a cura da Marisa veio a partir desse abraço, né? E a gente foi curado desses traumas e tal. E aí que nós ficamos o pé mesmo na igreja, né? Largamos o rock and roll, as drogas. Alcancei a graça da cura. Com tudo isso, o nosso Pai, que é misericordioso, proporcionou tudo isso com muita rapidez para mim. Eu descobri em maio e em julho eu estava operando. Fiz a cirurgia da retirada da mama, né, um quadrante da mama, tirei o tumor maligno e aí depois foi a recuperação, né, fiz quimioterapia, fiz radioterapia e tudo isso se deu graças ao Pai das Misericórdias. A gratidão que eu tenho a Deus é tão grande, ao Pai das Misericórdias é tão grande que eu tento viver o por hoje não, né, não vou pecar, para alegrar ao meu Deus. Essa misericórdia tem sido alcançada não só pelos que vêm aqui, mas também pelos que fazem as suas preces através dos meios de comunicação, rádio, TV, internet. Não é à toa que diariamente chegam muitos testemunhos aqui na Canção Nova, graças alcançadas como essa de Adenilde, que a filha tinha dificuldade para engravidar e ao ter a sua graça alcançada, enviou a mecha de cabelo do seu neto. Tinha uma viagem marcada para o exterior, viajou, voltou. Quando voltou, fez um exame de sangue e aí constou que realmente estava grávida. Aí ficou muito feliz, mas muito insegura e eu sempre em oração. E nasceu um menino lindo, perfeito, maravilhoso, chama Jean, tem 3 anos e graça alcançada, né? É graça testemunhada. Hoje ela é uma mãe realizada, muito feliz. Segundo Monsenhor Jonas, a Canção Nova foi criada para os finais dos tempos. O Senhor quis a Canção Nova para preparar o povo para os fins dos tempos, para a sua segunda vinda. E isso está intimamente ligado ao fato da comunidade também ser chamada a Casa da Misericórdia. A misericórdia de Deus é o próprio Deus. Quando Deus for tudo em todos, por ocasião da vinda gloriosa de Jesus, sem dúvida que nós experimentaremos toda a força, todo o vigor da misericórdia de Deus. E a Canção Nova está comprometida com a ação evangelizadora da Igreja para apressar o dia glorioso do Senhor. E o Monsenhor Jonas, ele não tinha consciência desta realidade quando ele escreveu os nossos documentos. Ele tinha consciência daquilo que Deus tinha colocado no coração dele, da Canção Nova, ela ser esse carisma que iria preparar um povo bem disposto para a segunda vinda. Mas ele não tinha o todo construído na sua mente, no seu coração. Primeiro que Deus é pedagogo, ele vai revelando aos poucos. E quando surgiu a inspiração de ter um santuário dedicado à misericórdia, ao Pai das Misericórdias, aí teve, eu diria, o cumprimento da profecia, o cumprimento da inspiração de Deus no coração do Monsenhor Jonas Abib. Um carisma que prepara um povo bem disposto para a segunda vinda do Senhor. Pessoa que não, Deus dá para esse carisma que prepara um povo disposto para a segunda vinda, um santuário. Que todos, ao serem atraídos pela divina misericórdia através da Canção Nova, mesmo que tenham passado por diversos lugares, possam voltar e saibam que o seu lugar é no coração do Pai. Todos os filhos pródigos hoje estão sendo chamados pelo Pai, que está de braços abertos. Seja qual for a sua fraqueza, seja qual for o seu erro, seja qual for o seu pecado, seja qual for a sua decepção, volte porque confiei no teu amor
livre voltei. Vamos soltar mais a voz. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minha. Confiei, mais forte ainda. Muitos são os frutos da misericórdia. A gente vai para um breve intervalo, mas logo voltamos para contar a história do terço e da festa da misericórdia na Canção Nova. A espiritualidade da Divina Misericórdia é antiga na Canção Nova. Começou antes mesmo da festa criada em 2002. Nós vamos conhecer agora um pouco da história e das pessoas que ajudaram a escrever cada capítulo até aqui. Pela sua dolorosa paixão. Sua dolorosa paixão? E um dia, rezando o terço à tarde, às 3 horas na Canção Nova, o Abraão, eu e ele, só estava eu e ele nesse dia, o Abraão fala paixão. Eu imediatamente fiquei assim, né, em prantos e sem acreditar, e olhava para ele e falava: meu filho, repete. O sinal da misericórdia de Deus e resposta das orações da mãe. Aí que vem o testemunho do Abraão, que com 1 ano e 8 meses, o Abraão foi diagnosticado com autismo. Até então, o Abraão era, né, uma criança como todas as outras, né, fazia tudo que uma outra criança fazia, né? E assim, ele do nada ele parou de falar, ele começou a ficar uma criança muito agitada e não falava mais. E eu comecei a clamar a Jesus misericordioso, e a Santa Faustina aí falava. Eu confiava naquele milagre, que eu sabia que meu filho um dia ia falar. A família de Manhuaçu, no estado de Minas Gerais, rezava o terço da misericórdia pela TV Canção Nova desde a gestação do Abraão. Naquele dia, eu tive a certeza que Jesus misericordioso tinha me dado um milagre. O milagre da fala do meu filho, que ele ia falar, que ele seria uma criança verbal, que Jesus não ia me desamparar. Viva Jesus, viva! Esta é a hora de grande misericórdia para o mundo inteiro. Permitirei que penetres na minha tristeza mortal. Nessa hora, nada negarei à alma que me pedir pela minha paixão. Quando você não sabe proceder em alguma coisa, o que você faz? Aí Santa Faustina responde aqui: quando não sei como proceder em alguma coisa, pergunto sempre a quem? Ao amor. A gente vai conversar então com os apresentadores do Terço da Misericórdia. Quero já agradecer a atenção. Queria que vocês começassem então se apresentando, por favor. Eu sou Daniela Miranda, da comunidade Canção Nova desde o ano de 2007, e estou na Divina Misericórdia apresentando o terço, mas vivendo e divulgando a Divina Misericórdia desde o ano de 2012. Eu sou o Padre Wellison Pereira, sou natural de Jataí, Goiás. Entrei na comunidade Canção Nova em 2008 e praticamente tem 4 anos que estou aí juntamente com a Daniela Miranda no Terço da Misericórdia. Para a gente começar então, eu queria que cada um contasse um pouquinho, né, a sua história de como foi para vir apresentar o Terço da Misericórdia. A espiritualidade eu fui conhecer mesmo quando eu entrei na Canção Nova em 2008. É próprio da nossa regra de vida, nós pararmos às 3 horas da tarde para rezarmos o terço. O Padre Leandro, que na época apresentava, ele tinha vários dias da semana. Ele falou: Wellison, você não pode assumir um dia, eu era diácono. E posso. E a partir daquele tempo, comecei um dia, depois foram mais dias, até que se estabilizou todos os dias no Terço da Divina Misericórdia. Assim foi minha experiência com essa espiritualidade. Eu percebo isso no meu ministério,
né? Percebo que o meu ministério é marcado exatamente pela Divina Misericórdia e uma outra graça que é dentro também da espiritualidade, a espiritualidade da Divina Misericórdia. Tinha um padre, que era o padre Miguel Sopótico, né? Foi através dele que se deu a conhecer, claro, depois São João Paulo II instituiu para toda a igreja, mas foi pelo esforço também desse padre que essa espiritualidade hoje se tornou conhecida no nosso mundo. E no ano de 2007, eu entrei para a comunidade Canção Nova e ali eu comecei a fazer a experiência com o Diário de Santa Faustina também, porque na capela da TV tinha um Diário de Santa Faustina. E eu dizia assim, ai, como eu gosto de ler esse diário. E um dia faltou a diretora do terço e me pediram para vir fazer a direção. Aí eu cheguei, na época era lá no Rincão e tinha também a imagem de Santa Faustina, e eu falei assim, ô Santa Faustina, vim aqui colocar no ar o terço, bem que você podia me dar um diário, porque esse diário me ajuda tanto na minha conversão e na minha busca de santidade. Naquele mesmo dia, chegando na minha sala lá na TV, voltando, terminando o terço, voltando para a TV, estava lá um diário de Santa Faustina em cima da minha mesa, dizendo para mim, a Malu que me deu. E ali eu pude, então, com o diário nas mãos, fazer essa experiência muito forte com a Divina Misericórdia. No ano de 2012, naquela época quem rezava era Eliana Sá e a Gabi a substituía, elas me chamaram também, porque eu contei para elas tudo aquilo que eu tinha vivido com a Divina Misericórdia. E ali eu comecei a rezar, também esporadicamente, sempre que necessitava substituir ou não. E depois do ano de 2017, aí sim eu comecei a permanentemente estar rezando o terço. E ali também Deus me mostrou que a missão que Ele tinha para mim, dentro do carisma Canção Nova, era mostrar essa casa da misericórdia. A Canção Nova é a casa da misericórdia. E aqui nós estamos divulgando o culto à Divina Misericórdia todos os dias e essa é a minha missão. E falando em história, o Terço da Misericórdia é antigo aqui na Canção Nova. A gente conversou com algumas pessoas que ajudaram a propagar essa espiritualidade. Em 10 de janeiro de 1993, eu entrei para a Canção Nova e fui trabalhar na Rádio Canção Nova. E lá se rezava o Terço de Nossa Senhora às 2h30 da tarde. E aí eu convidei, como eu já conhecia a devoção da misericórdia, rezava o terço, eu convidei para quem estivesse ali rezar comigo o Terço da Misericórdia na capelinha da Rádio Canção Nova. O Monsenhor chegou para ela, o Padre Jônio, e falou, Luzia, eu não tenho mais como gravar o programa Tempo de Reconciliação às 3h da tarde. O que nós vamos colocar nesse horário na Rádio Canção Nova? E aí a Luzia virou e falou assim, padre, eu já sei o que nós vamos fazer. A Graça já reza na capela da rádio. Ela sai da capela da rádio e vai para o estúdio da Rádio Canção Nova rezar o Terço da Misericórdia. Aí fez um programa de meia hora, a Hora da Misericórdia. Então eu comecei a ler testemunho, ler parte do Diário de Santa Faustina, tudo ali naquele programa de meia hora no estúdio da Rádio Canção Nova. No início, eu rezava o Terço da Misericórdia no programa Juntos Somos Mais. Era uma forma de levar espiritualidade para os nossos sócios contribuintes, aqueles que mantinham o sistema Canção Nova de comunicação no ar. Então eu queria levar espiritualidade, evangelização para eles. Eu comecei junto com a Eliana Sá no ano de 2000 para 2001, onde também era desejo do coração de Jesus trazermos algo de espiritualidade, uma espiritualidade fixa para o programa Juntos Somos Mais. E devido à experiência da Eliana Sá, onde Jesus fortemente fez esse apelo, a partir da experiência que ela fez com a Divina Misericórdia, introduzimos, portanto, o Terço da Misericórdia dentro do programa Juntos Somos Mais. Mas para mim foi um marco muito grande, porque eu fui vendo a fé de um povo que clamava a misericórdia do Senhor, um povo que suplicava a misericórdia do Senhor. E esse texto ele foi tomando uma grande proporção, porque começamos a rezar ali mais ou menos no ano de 2001, e a partir da experiência do texto rezado pela TV, nós fomos vendo o movimento de um povo que clamava a misericórdia às 3h da tarde. Eu estive presente no Terço da Misericórdia do ano ali de 2001 até 2007, uma experiência que marcou profundamente a minha vida até os dias de hoje. Em 2008 e 2009, eu fui convidada para rezar o Terço da Misericórdia pela Eliana Sá,
porque precisava de alguém que rezasse com ela e ela sabia que eu tinha a devoção à Divina Misericórdia, então surgiu aí o convite. E a partir daí eu rezei por 9 anos, diariamente, o terço na TV, e foi uma experiência maravilhosa, tanto para mim quanto para aqueles que assistiam, porque chegavam muitos testemunhos, e à medida que esses testemunhos chegavam, a minha fé também ia sendo renovada. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. A Festa da Misericórdia foi instituída no ano 2000 pelo então Papa João Paulo II. 2 anos depois, começou a ser celebrada aqui na Canção Nova com um acampamento de oração. Solta a voz! Glória eterna! Glória a ti, Senhor! Mas no ano de 2002, foi a primeira Festa da Misericórdia. Nessa primeira Festa da Misericórdia, eu estava num dia de louvor com a TV Canção Nova e o Padre Jonas junto, em Araraquara. Antes de sair na sexta-feira, eu virei para o Eto, para a Luzia, falei assim, se prepare, porque vai vir muita gente para essa Festa da Misericórdia. O mais marcante nessa primeira Festa da Misericórdia foi o fato de ver na Canção Nova pela primeira vez uma fila imensa de pessoas para a confissão. Eu me lembro que eu trabalhava num outro setor, que era o setor do controle mestre, que é onde coloca os programas no ar, no satélite, e eu não participava, eu não entrava nas outras escalas como os demais missionários. Nós fomos acordados, nós fomos tirados das nossas camas, parece forte, mas foi isso que aconteceu. Nós fomos tirados das nossas camas para servir o povo de Deus. Lá em Araraquara recebemos um telefonema. Lotou o rincão não coube, a chácara ficou cheia. Muitas pessoas de peregrinos vieram estar na Canção Nova, na primeira Festa da Misericórdia. Uma multidão que chegou logo na madrugada, às 3 da manhã, e a partir daí iniciou-se essa bênção da Festa da Misericórdia na Canção Nova. Foi assim que começou, foi um desafio imenso. E aí Padre Jonas, sabendo do povão que estava lá, saiu de Araraquara e ficou a parte da manhã, e foi para presidir a missa de encerramento da primeira Festa da Canção Nova no ano de 2002. A misericórdia dele é assim, é por isso que esses raios saem do seu coração. São raios de luz, mas também são raios de amor, são raios de misericórdia. A Canção Nova se tornou a Casa da Misericórdia. Padre, quais são as promessas e graças para quem rezar o Terço da Misericórdia? Então, Jesus Cristo, ele colocou-nos essa espiritualidade como uma espiritualidade dos finais dos tempos, né? Ele mesmo disse a Santa Faustina que antes dele vir como justo juiz, ele viria como rei da misericórdia. Ele prometeu principalmente que as almas que rezassem o texto da Divina Misericórdia com confiança, né, que elas receberiam, alcançariam a salvação eterna. E diante do Pai, Jesus Cristo não seria juiz, mas seria exatamente esse intercessor pedindo misericórdia para aquela alma que tanto confiou. Claro, Jesus também prometeu inúmeras graças, porque a espiritualidade não está somente na oração do terço, né? A oração do terço, nós podemos dizer que é uma das formas, uma das práticas para nós vivenciarmos a espiritualidade da Divina Misericórdia. Nós temos também a Hora da Misericórdia, onde Jesus pediu a Santa Faustina que na Hora da Misericórdia, às 15 horas, ela pudesse meditar sobre a sua paixão, né? E principalmente meditar tendo em vista a conversão dos pecadores. Além da Hora da Misericórdia, o Terço da Misericórdia, que é o que nós buscamos realizar aqui na comunidade Canção Nova. Temos a Festa da Misericórdia, né? Que ele prometeu que neste dia as portas do céu estariam abertas, principalmente para aqueles que se aproximassem da fonte da Divina Misericórdia, né? E que seriam justificados. E qual que é a fonte da Divina Misericórdia? A confissão. Porque além de receber essa realidade do perdão das penas eternas, no dia da misericórdia também a igreja concede indulgência plenária, ou seja,
além de se confessar, a igreja concede a graça de apagar as penas temporais que a pessoa teria que pagar no purgatório. Também uma outra forma de vivenciarmos a espiritualidade, carregada de promessa, anunciar, ser um divulgador da divina misericórdia, para que tantas outras pessoas possam conhecer essa espiritualidade. E além também, o texto da Divina Misericórdia, agora voltando para o texto, é um consolo para aqueles que estão agonizando, porque nós sabemos que as pessoas que estão agonizando, elas passam por aquele momento ali que parece que se sentem sozinhas, desamparadas, o medo da morte começa a bater, e aqueles que realmente que experimentam rezar o texto da misericórdia se tornam um intercessor, suplicando a misericórdia para que Deus possa ter no momento daquela alma ali, no momento do seu juízo, para que ela possa realmente alcançar a graça da salvação. Então também é um consolo para os agonizantes. Dani, quem acompanha o texto vê você falando muito dos filhos da misericórdia, né? O que significa essa expressão? Realmente, nós somos, todos nós, esses filhos da Divina Misericórdia. Mas eu uso essa expressão também quando nós recebemos inúmeros testemunhos de crianças que estavam no ventre das suas mães, ou até mesmo aqueles mães que ainda estavam na expectativa de uma gestação. E por passarem por diversas situações difíceis, consagraram seus filhos ainda no ventre à Divina Misericórdia. Então eu digo, são os filhos da Divina Misericórdia. Realmente nós recebemos muitos pedidos de oração e também recebemos inúmeros testemunhos de pessoas dizendo que o meu filho nasceu pela graça da Divina Misericórdia. Foi a Divina Misericórdia que sustentou durante toda a gestação, que foi difícil, que foi complicado. Então eu sempre digo isso, são os filhos da Divina Misericórdia. E a gente vai conhecer então um testemunho que vem lá de Campinas, no interior de São Paulo. E aqui está o meu milagre, a minha filha, a filha da misericórdia. Essa é a Pietra Maria, filha da Rafaela e do Diego. O milagre dessa família já foi contado no Terço da Misericórdia e pela própria bebê. Você vai entender. Me chamo Pietra Maria Crozara e tenho 4 meses. Na gravidez da minha mãe, durante os 5 primeiros meses, ela teve um coágulo e 3 grandes sangramentos. Aos 7 meses de gestação, descobrimos que o meu coração era especial. Tinha um probleminha. Foram os 9 meses da gestação com muito repouso para eu nascer forte para as minhas batalhas. Temos algumas etapas para serem vencidas, com novas cirurgias cardíacas, diminuição das 9 medicações que ela toma diariamente, mas sempre confiantes em Deus, que nós vamos vencer. E o que nos mantém de pé? A fé. Se entregue. Por muitas e muitas vezes, nos coloquei diante do colo de Jesus e Maria, para eles agirem. Às vezes, até sem forças, mas sempre confiantes. E confie, porque Deus age e te dá forças, além do que você possa imaginar. A Rafaela conheceu o Terço da Misericórdia através do pai dela. Com 5 dias da minha cirurgia do parto, eu estava de joelhos, clamando pela misericórdia divina. E sempre rezamos, até hoje, às 15 horas e às 3 da manhã, o Terço da Misericórdia, onde recarregamos nossa confiança em Deus. A misericórdia é a expressão do amor de Deus por nós e não falha para aqueles que colocam sua esperança nela. Abraão, já com quase 5 anos, falando, rezando, né, Abraão? Ele gosta de rezar, reza o texto com a mamãe, mas o papai. Qual que é o seu nome? Avante Sapido. Agora vamos dar um beijo? Você que faz a experiência com Jesus misericordioso, façam a experiência e peçam as graças, porque estamos no tempo da misericórdia. Esse tempo de acreditar que nós temos um Deus que é rico em misericórdia, que nele nós podemos confiar. Devemos sempre clamar: Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Quero agradecer então a entrevista e pedindo a bênção para quem está nos acompanhando.
Sim, eu quero pedir essa bênção realmente para você, para a sua família, para que você experimente a misericórdia. Que por intercessão de São João Paulo II e de Santa Faustina, desça e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva! Jesus, eu confio em vós. E nessa confiança na Divina Misericórdia, nos despedimos de mais uma edição do Repórter Canção Nova. Obrigada pela companhia e até semana que vem.